Galera, dando continuidade ao Gaiden de Hanayama em um dos capítulos de Baki Gaiden Kizuzura, Kaoru Hanayama começou a fazer mudanças na sua escola. O capítulo tinha como título Terceiro Período, Licença de Punição Corporal. E num dia comum de aula, os alunos chegavam normalmente. Teoricamente, seria mais do mesmo, mas em outro lugar da escola, um aluno era golpeado no rosto. Ele caía no chão e todos olhavam assustados. O aluno golpeado se levantava com seu rosto inchado e enquanto isso um professor o encarava. Em seguida ele dizia: "Isso deve ter doído, mas fique em pé." O aluno se levantava e os outros que assistiam se perguntavam: "O que está acontecendo? Isso é mesmo uma licença de punição corporal?" E o professor falava para o aluno: "Eu vou te perguntar mais uma vez. Quando você for para casa hoje, você vai ou não descolorir o seu cabelo?" O aluno ficava sem saber o que responder, enquanto o professor o provocava, querendo saber da resposta, e ele continuava: "Bom, vamos dizer que se você aparecer novamente assim amanhã, eu não te darei um tapa, eu fecharei meu punho e afundarei a sua cara. Você vai estar na merda com toda certeza se isso acontecer, eu te garanto. E é isso, você está dispensado." Ele esperava o aluno sair e reafirmava: "Não se esqueça, estarei aqui esperando o que você irá fazer. E se lembre muito bem do meu punho." E de longe, galera, Haga e os outros alunos que passaram pela mesma situação observavam com medo. Aquilo não era justo. E os gritos do professor continuavam ecoando pela escola para uma aluna. Ele dizia: "Você aí, o que é essa saia curta?" E nessa hora, o narrador começava a contar. Em setembro de algum momento dos anos 2000 e alguma coisa, Atsushi Kurigami, de 29 anos, um professor de Tóquio da escola metropolitana, infelizmente veio a morrer. Os médicos concluíram que provavelmente a causa da morte foi graças a uma fratura grave no seu crânio, juntamente de rupturas de múltiplos órgãos causados durante um assalto seguido de agressão. Mas tem um além. Quem fez isso foi 3 estudantes do próprio Sr. Kurigami. O que aconteceu foi que num dia, o professor repreendeu seus alunos numa sala de aula por causa do mau comportamento. Como resposta, os delinquentes apostaram numa retaliação violenta. Quando foram presos, um deles de 17 anos contou à polícia que o seu professor não deveria ter procurado irritar eles, ou seja, a culpa era dele. Após escutarem isso, o Ministério da Educação levou o incidente a sério. Eles concordaram que a partir daquele dia, eles precisavam fazer alguma coisa. Evitar castigos corporais era um erro. Assim foi decidido. Eles começariam a emitir licenças de punição corporal. Os requisitos eram os seguintes: ter pelo menos 6 anos de experiência docente, fazer um teste escrito, em seguida uma entrevista e uma última coisa era exigida: um exame de combate. Tal teste era feito com proteções e a força dos músculos, e conforme esses requisitos foram atendidos, os professores que lutavam nasceram. Eles não foram os primeiros do Japão, eles foram os primeiros do mundo. O narrador terminava de contar e a cena voltava para o professor, dando um tapa numa aluna por estar de roupa curta. Ela saía andando enquanto chorava e ele gritava: "Sem misericórdia, nem mesmo para garotas. Você tem até amanhã para resolver isso." A menina chorava e ele continuava: "Senão, essa sua carinha levará um tapa." Ela saía andando quietinha e o olhar do professor Carrasco ia para outro alguém que chamava sua atenção: o gigante Kaoru Hanayama. Ele andava em sua direção bem tranquilamente e o professor dizia: "Olha só para isso que está vindo." Os alunos começavam a se animar. Eles queriam ver como o professor lidaria com o aluno que era considerado uma calamidade. Nessa hora, até os olhares dos membros da escola se voltavam para aquele momento, e era dito por um dos professores: "Diretor, acho que estragamos tudo permitindo que Hanayama viesse para cá. Se deixarmos aqueles dois se encontrar, algo de ruim irá acontecer."
O diretor respondia: vamos ver, o que será que o Sr. Hino irá fazer quando enfrentar Kaoru Hanayama? E isso acontecia. No pátio, o professor Hino e Hanayama paravam na frente um do outro. O Yakuza encarava e Hino sorria, até que Hanayama o reverenciava e dizia: bom dia. Os alunos viam aquela quebra de expectativa de queixo caído e o professor dizia: você aparenta estar bastante confiante. Esse seu rosto lotado de cicatrizes, é por isso que você tem toda essa confiança. Deve ser por causa dessa sua cicatriz em formato de X no seu rosto, correto? É como se você tivesse dado uma resposta errada e foi marcado para dizer que você errou. Os alunos viam aquilo impressionados e Haga dizia: esse idiota será morto por Hanayama com toda certeza. E Hino continuava: você acha que essa cicatriz é intimidante ou algo do tipo? Se acha isso, é melhor repensar, porque eu concluo que você não é capaz de sequer se proteger numa luta. Uma cicatriz simboliza uma evidência de defesa ruim. E eu posso dizer isso com propriedade, afinal eu sou um artista marcial, falo porque tenho bagagem, e isso não é legal, não o torna mais misterioso, é apenas um erro. É como se um professor tivesse pegado uma caneta vermelha e tivesse marcado com um X na sua cara. É isso que suas cicatrizes me dizem, que você errou. Os alunos e o diretor olhavam impressionados e Hanayama finalmente quebrava o silêncio. Professor, é como você disse, Haga era chamado e ele mandava seu amigo calar a boca e assistir. Hanayama com toda certeza faria alguma coisa. O professor notava que Hanayama estava sendo humilde e que não queria problemas, mas ele decidia continuar insistindo. Ele dizia: exatamente, se você acha que pode vencer, você segue em frente, não importa o que esteja no seu caminho. Mas quando você percebe que está derrotado, você desiste imediatamente. Eu admito, garoto, você tem um excelente bom senso, mas você não escapará do meu julgamento. Como você tem coragem de aparecer na escola usando esses berluti? É de fato um tênis bem legal, de uma excelente marca, mas eu concluo que é um tênis de um moleque rico e mimado. As roupas fazem um homem, correto? Então você está errando aí. Fora que essas suas calças são grandes demais. E de cabeça baixa, galera, Hanayama respondia: sim, não havia uniformes que se encaixassem no meu tipo de corpo, então não tive escolha. Só que ao escutar isso, galera, o professor decidia avançar. Ele golpeava o corpo do Yakuza que sequer saía do lugar. E nessa hora, Hino começou a pensar: com toda certeza eu acertei. Foi um soco direto no seu plexo solar. Em seguida, o narrador assumia e falava: o professor Hino tinha feito esse golpe muitas vezes. Ele sabia muito bem o que aconteceria em seguida. Aquela sensação do seu punho afundando num corpo era conhecida. Mas o que aconteceu naquele momento era completamente diferente. A imagem que passou pela mente de Hino foi um caminhão de mineração gigante que podia pesar centenas de toneladas. Talvez ele tivesse visto aquilo na TV uma vez? Será que foi filmado em outro continente? Era um veículo de mineração mesmo? Hino não sabia o nome daquilo, mas sua mente claramente viu. Era como se o plexo solar que ele golpeou fosse um pneu maciço e gigantesco. Na escola, galera, todos começavam a se aproximar daquela situação e o professor suava frio. Ele engolia seco, tentava dizer alguma coisa, até que ele pegava forças e dizia com dificuldades: você está sugando os seus pais ricos, está querendo parecer ser legal com o dinheiro deles, está usando seus sapatos chamativos e está usando algo além no seu corpo. Ou será que você é um maldito Yakuza? Todos gelavam ao escutar o professor dizendo aquilo, gritando, e nessa hora Hanayama apenas falava:
professor. O narrador começava a dizer: naquela hora, Rino concluiu que algo estava vindo. Cada célula do seu corpo naquele momento percebeu que entre eles dois havia uma diferença enorme de poder. Era como se Hanayama fosse uma espada gigantesca. Rino olhava para cima assustado e de repente soltava um grito que ecoava pelos quarteirões. Apavorado, ele se abaixava para se proteger e Hanayama o olhava enquanto tentava dizer alguma coisa. Mas Rino estava em outro mundo, ele sequer escutava e apenas pensava: o que aconteceu? Por que ele parou? Será que ele caiu com o meu golpe? Ou ele desistiu de me enfrentar? Ele voltava para a realidade, olhava para frente, enquanto Hanayama o olhava de volta. E o Yakuza dizia: é exatamente como você disse, professor. Nessa hora, o narrador voltava a falar. Logo após o ocorrido, o Sr. Rino decidiu por vontade própria entregar a sua licença de punição corporal. Além disso, depois de descobrir que ele tinha sido apelidado de a Torre do Terror pelos seus próprios alunos, o Sr. Rino se aposentou do seu ofício. E naquele ano, o Ministério da Educação finalmente deu uma resposta para aqueles professores que faziam um uso indevido da sua licença de punição corporal. Eventualmente, as licenças foram revogadas em todo o país, e após 6 meses, essa ideia foi abandonada completamente. E numa sala, o diretor dizia: é uma pena, Rino era um professor bem capaz, mas foi bom o que aconteceu, afinal eu não gosto de pessoas violentas. Mas o vídeo vai chegando ao fim, galera. Se curtiram, eu conto com seu like, se inscrevam no canal para incentivar o nosso trabalho, e se quiser acompanhar meu projeto Jack Rama, é só ir lá no meu Instagram @jetterz e me seguir. Bom, é isso, um abraço meus amigos, fiquem com Deus e tamo junto.